Meu nome é Marcelo Veras, eu sou psiquiatra, psicanalista, da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Mas, na verdade, antes disso, eu tive um certo passado pela cirurgia e pela medicina intensiva, né? Eu já trabalhei com cirurgia cardíaca bem no final dos anos 80, né? Mais ou menos meio dos anos 80. E, e depois eu fui me decidindo mais, né? Primeiro para a psiquiatria, depois para a psicanálise. Atualmente eu sou coordenador, eu sou psiquiatra coordenador de um grande programa de escuta, que é o PSIL, que é Psi Universidade, que tenta dar conta de escutar essa comunidade universitária, que são mais ou menos 60 mil pessoas, ou seja, maior que a maioria dos municípios brasileiros, né, se a gente pensa assim, sobretudo essa comunidade, digamos, os estudantes e com uma especial atenção aos estudantes cotistas. Né? A partir do ano 2000, mais ou menos, que coincide até um pouco com a era Lula, houve uma entrada muito maior de negros, quilombolas, indígenas, felizmente que eles entraram. Mas entrar significa apenas que um problema que a universidade não queria saber, a universidade pública, que estava lá fora, eles trouxeram um problema para dentro. Mas não quer dizer que a gente, com isso, vai dirimir questões ligadas ao racismo, à segregação, à LGBTQI mais fobia. Todos esses elementos, agora, ao contrário, estão mais presentes entre esses 60 mil participantes dessa comunidade. E qual era a ideia, então, aí o que aconteceu? Na época, o reitor da Universidade Federal da Bahia, que era também presidente da Andifes, né, que reúne todos os reitores, me chamou, conhecendo um pouco meu percurso, para pensar alguma estratégia que poderíamos tecer, poderíamos pensar para dar conta de algo que é crescente mundialmente, mas que impactou demais as universidades, que é a elevação do índice de suicídios de universitários, né? Alguns suicídios muito marcantes, a comunidade muito abalada, e ele queria alguma estratégia, alguma coisa. E aí a minha ideia foi o seguinte: olha, é a universidade pública, você não vai poder contratar ninguém. Então, eu vou fazer uma espécie de um grupo de extensão, vou tentar convidar algumas pessoas e vou formar um time para trabalhar nesse projeto comigo. E o projeto, a partir daí, evoluiu muito. Hoje a gente conta com 34 participantes ativamente orientados pela psicanálise, que é eu que seleciono, né? Mas com uma diversidade muito grande nesse núcleo de pessoas. Eu tenho, por exemplo, algo que nem é tão comum nas escolas de psicanálise, uma representação muito grande de psicanalistas comprometidos negros, e eu tenho, inclusive, 3 psicanalistas que trabalham comigo trans, 2 homens trans e uma mulher trans, fizeram a transição dele sob uma análise lacaniana muito bem elaborada, que é bastante diferente de uma transição feita num discurso muito pautado apenas nas questões identitárias e de gênero, né? Muda bastante. Então, a ideia foi oferecer, como eu digo, um equipamento sofisticadíssimo, que demorou muito, muito, muito tempo para ser aperfeiçoado e ficar no ponto certo, que é a orelha. Ou seja, oferecer uma orelha para essa comunidade que não encontrava muito canal para expressar a sua urgência subjetiva, né? Aquilo ali dava muito tensão para essa comunidade, realmente com tentativas de suicídio, ideação suicidária, passagens ao ato as mais diversas e os demais problemas que acompanham normalmente o cortejo de sintomas que acompanha quem vive nas universidades, que é, por exemplo, a famosa inibição freudiana de não conseguir concluir TCCs, mestrados, né, doutorados,
uma certa medicalização excessiva da existência, sobretudo nas pós-graduações da universidade, a gente percebe um alto uso de medicações, digamos, para conectar mais a pessoa com a sua função, uma certa funcionalidade do uso da droga, que como a Ritalina, por exemplo, que não é usada para o seu fim específico, se é que existe da hiperatividade, mas que é usado exatamente cada vez mais para concurseiros, né, para as pessoas que estão fazendo algum trabalho. Então, a nossa ideia inicial era, não poderíamos fazer uma psicanálise longa, né, aquela ideia, mas o que seria um encontro com o psicanalista? Inicialmente era presencial, mas com a pandemia, a gente achou melhor somente virtualizar. Isso nos permite, inclusive, ter participantes do meu projeto em Paris, em Varginha, em Campo Grande, em Lisboa, ou seja, são os canalistas espalhados aí, né, para um mundo grande, que podem, então, atuar nessa expectativa de que oferecer uma orelha, sobretudo aos jovens, é fundamental no momento em que tudo é feito para calar a voz e para não haver um dispositivo de escuta. A partir do Enem, né, dessa redistribuição feita pelo Enem, que faz com que uma parcela enorme das universidades seja ocupada por pessoas que saíram do interior, ou migraram de um estado para outro, de uma cidade para outra, não é? Nós vamos encontrar nesses jovens, sobretudo, às vezes pessoas que nunca saíram sequer saíram da sua cidade para ir para a cidade vizinha, né? Acostumada ali com o seu jogo de futebol, com seus amigos na praça, e de repente eles são jogados num campus universitário de uma cidade como Salvador, por exemplo, de 4 milhões de habitantes. E como não transferir essa demanda familiar, essa demanda de respaldo familiar lá da cidade dele, não transferir isso para a universidade? Ou seja, esses estudantes, inicialmente, na grande maioria, têm o entendimento de que, pronto, a universidade me aceitou, me integrou, e a universidade é algo consistente que vai cuidar de mim. Como se fosse uma fantasia um pouco de encontrar uma, uma, uma faculdade, uma universidade com peitos fartos e com muito leite, e, ora, o que eles vão encontrar? Uma certa aridez, ao contrário. Eles vão perceber que eles estão jogados na comunidade, muitas vezes com uma precariedade econômica muito grande, e eles começam um grande processo de desilusão, né? Porque eles começam a perceber que a universidade não é esse outro da demanda que vai responder essas demandas, sequer vai escutá-los. O máximo que a universidade consegue fazer, a universidade com seus 60 mil, o máximo que a universidade vai conseguir fazer vai ser uma ouvidoria, né? Um problema administrativo, um problema um problema desses mais ligados à técnica, né? À tecnologia, aí você tem ali o ouvidor, às vezes um assédio moral de um professor e tudo isso. Mas o que nós propomos, eu chamo carinhosamente de uma orelhoria. Não, o que é uma orelhoria, então? Não, uma orelhoria significa uma orelha real, ou seja, uma ouvidoria é uma instituição, é um dispositivo que até vai ter pessoas, mas pode ser feito por e-mail, né? As queixas e as reivindicações, né? Enquanto que nós temos a particularidade de entender que uma escuta é feita quando há dois corpos, um corpo falante e um corpo ouvinte. Então, a escuta que me interessa, a escuta que eu acho que, a partir dela, a gente consegue, como temos inúmeros casos, subverter e reverter muitas coisas interessantes. Essa escuta, ela tenta não quebrar algo que para a psicanálise é muito, muito importante,
que é o par intérprete-interpretado, né? O modo como a gente vai atuar. Porque, por exemplo, às vezes as condições de privacidade são muito, muito limitadas para muitos desses estudantes. Estão numa residência universitária, às vezes, agora na época da pandemia, então, 6 num apartamento de 2 quartos, então, sem a mínima privacidade para conseguir externar seus sofrimentos. Então, a única possibilidade era o chat de WhatsApp mesmo, não é? E aí a gente definiu qual é a mínima medida necessária para o projeto funcionar. Que a escuta não precisa, talvez, necessariamente escutar a voz, mas a escuta significa alguém que está de corpo presente na ação. Então, vai ser para o WhatsApp? Ok, mas não pode ser assim. Eu mando uma mensagem agora, eu respondo à tarde, o outro responde à noite. Tratava-se de combinar, olha, tá bom, no espaço, digamos, de 30 minutos, nós ambos estaremos conectados pelo WhatsApp. Ou seja, 2 presenças vivas, né? E isso faz uma diferença muito grande na percepção que essas pessoas têm de que elas podem se abrir um pouco mais, que elas podem falar um pouco mais, não é? Então, esse dispositivo que a gente criou, claro, tinha sua limitação temporal de que não poderíamos fazer acompanhamentos longos, e estipulamos mais ou menos 8 encontros possíveis. Quer dizer, podia ser um encontro só e a pessoa equacionava ali sua urgência subjetiva, mas podia ser mais. Aí vocês vão me perguntar por que 8? 8, porque não é nem 7, nem 9, mas é 8 exatamente para a gente poder transgredir. Se a gente não tem limite nenhum, a gente nem transgredir pode. É claro, tem gente que a gente coloca que é 8, mas somos analistas, não vamos levar a regra nenhuma dessas a sério. Às vezes, alguns ficam até 1 ano com a gente. Mas a gente tenta fazer uma orientação da nossa escuta clínica, partindo do pressuposto que é um encontro com o psicanalista, inicialmente. O que é esse encontro? Que desconstrói um pouco a ideia de que a psicanálise ela apenas vai ter uma, digamos assim, uma eficácia se ela for estendida por anos e anos de análise, né? Algo que, por exemplo, é algo sempre da crítica, como foi agora com um livro recente de uma cientista, de que a psicanálise ela não tem controle nenhum, ela não é científica, ela não consegue dar conta de ser objetivo, tomar uma medicação, uma conduta com uma terapia cognitivo-comportamental, né, potente para resultados rápidos e objetivos, não é? É claro que não é assim que as coisas funcionam, né? A gente sabe que não é por aí que a gente vai conseguir resolver essas questões. O sofrimento ele exige um tempo, né? Um tempo para que se possa elaborar. E as novas classificações psiquiátricas, elas fazem tudo para eliminação de uma necessidade de escuta. Tudo é uma observação das evidências, né? Observação dos sintomas, dos fenômenos, aí sim uma classificação, e a partir daí, claro, um tratamento medicamentoso ou uma terapia breve, focal. Nada disso, isso é bacana, tudo, mas na prática nada disso funciona. Na prática, o que a gente percebe é exatamente que o inconsciente, no máximo, nós, como psicanalistas, podemos trabalhar fazendo uma psiquiatria não baseada em evidências. Porque o inconsciente é exatamente aquilo que não é evidente, mas que conduz muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos desejos, não é? Então, é uma medicina baseada em não evidências, um pouco, eu costumo brincar. É um ponto que eu acho que é fundamental deixar isso muito marcado. Mas é necessário, então, se é uma escutativa, sobretudo de uma parcela muito jovem, entender um pouco melhor alguns elementos que fazem com que esses jovens, a partir de 10 anos até 18, 19 anos, cada vez mais tentem suicídio e se matem.
As estatísticas mundiais sobre o suicídio, basicamente, elas se mantiveram as mesmas. Não houve uma grande oscilação dessas, né, dessas taxas. Claro, a gente já sabe, é previsto quase, que quando há uma crise econômica mundial muito grande, vai aumentar um certo número de suicídios, né? Mas, completamente fora do cálculo, a partir talvez de 2010, começou a surgir essa elevação da taxa de suicídio de jovens. E precisávamos, então, nos debruçar um pouco ali, para tentar entender um pouco aquilo ali, né? Como é que aquilo funcionaria. E, e aí a gente acaba que não dá para pensar a escuta sem pensar no contexto desse mundo que bloqueia a escuta. Estamos num mundo onde alguns elementos cada vez mais estão se tornando muito pronunciados a partir das redes sociais. Por exemplo, cada vez mais a nossa vida é assim: a gente vai dormir, a última coisa que faz antes de dormir é olhar o WhatsApp. 3 horas da manhã vai fazer xixi, quando volta, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. De manhã, quando acorda, pega, deixa eu ver que mensagens. Ou seja, a vida e o dormir foi se transformando no espaço entre dois chats. Chat permanente, o que significa, então, uma hiperconectividade que traz, obviamente, efeitos no psiquismo humano. Não tem como, não é? Uma certa aceleração. Então, primeiro, nós somos bombardeados por imagens, né? Ou seja, como Baudrillard falava, né? De tanto ver, nós perdemos a capacidade de enxergar. A gente tem tantas telas para ver que a gente não consegue mais enxergar, não é? E, ao mesmo tempo, nós somos permanentemente submetidos a um olhar absoluto de câmeras espalhadas por todos os cantos. Se andamos por Nova York ou pelo Rio de Janeiro, fatidicamente seremos filmados por não sei quantas câmeras, algumas explícitas dizendo: sorria, você está sendo filmado, o que é um suplício, não é? De uma certa maneira, essa condição está permanentemente sendo vigiado, e que traz também, então, inflexões complexas para, né, para a subjetividade da época, né? É curioso que, por exemplo, eu que sou da época pré-celular, quer dizer, eu vivo celular, e olha que eu não sou assim, oh, como era bom o tempo do lampião a gás, não. Não, eu acho que a gente tem que viver com o mundo que tem. Vai vir inteligência artificial, vamos ter que nos haver com ela. Não se trata disso. Mas, eu, por exemplo, eu gostava muito de filme de suspense, ou contos de crimes, como Agatha Christie, por exemplo, e né, o Conan Doyle, e o que, que a gente percebia? Que havia toda uma intelecção, todo um processo especulativo para se descobrir quem era o assassino, quem não era o assassino. E reparem como ficaram monótonas as séries atuais e os filmes atuais de suspense, porque não há uma trama atual cuja resposta à elucidação do crime não passou por uma câmera que estava em algum lugar, né? Uma câmera que viu o assassino, não é? E isso faz com que, por exemplo, agora estou falando no meu prédio, no meu consultório aqui, nós somos poucos, nós somos 14 moradores, são só 14 andares, e foi difícil para mim convencer na reunião de condomínio que não se deveria colocar câmeras dentro do elevador. Porque o elevador é um recinto meio sagrado, é onde a gente bota o dedo no nariz, a gente arruma a aparência, dá o último amasso na namorada, tal. E agora fica aqueles porteiros olhando a gente o tempo inteiro, aquilo sendo filmado. Ou seja, por causa de um crime da mala, ou dois que aconteceram, uma briga violenta que aconteceu e foi filmada no elevador, condena-se todos os milhares, talvez cheguem a milhões, de elevadores no Brasil a terem uma câmera. Não é? E essa câmera para nos dar uma falsa sensação de proteção. Acabamos que nós vamos nos alienando a essa câmera,
de tal modo que todo mundo quer ter uma câmera, né? Os prédios, as portarias, né? As casas, monitorar a babá, ou seja, esse olhar permanente é que, claro, causa angústia, né? Causa sofrimento, né? Isso. Junta-se a isso que há uma extrema subversão do que é no mundo contemporâneo, o narcisismo, a construção do narcisismo, e o modo como vamos lidar com ele nas redes sociais. O que gera uma enorme frustração nas pessoas que vão até as redes sociais. Por quê? Porque na rede social todo mundo só mostra sua foto linda, né? O seu corpo escultural, né? Ou mostra o país que ele está visitando, um restaurante espetacular que está visitando. Ou seja, o que se posta não é a realidade, que aquilo ali são fragmentos, mas o que se posta é a tentativa de uma virtualização de um mundo perfeito. Só que quando alguém não está bem, quando alguém está desempregado, quando alguém não está com aquele corpo exigido pela sociedade, né, do consumo, essa pessoa vai estar num permanente sofrimento com relação à imagem que ela acha que deveria ter, que é a imagem daquelas que ela vê. Ou seja, essa exposição que faz, por exemplo, com que tenhamos sintomas modernos, mais contemporâneos, muito mais presentes, dou um exemplo, as anorexias, onde as jovens se olham no espelho e continuam achando que estão obesas ou que estão com uma gordurinha, né? Às vezes pesando 30, 29 quilos, mas vai dando uma deformação entre a imagem dela e a imagem especular, que é enviada pelas mídias sociais, que todo mundo tem que ser magro como as top models, né? Então, esse sofrimento ele se agrava pelo fato de que antes nós mediríamos o nosso, digamos, nosso narcisismo, né? Nossa condição de a medida do nosso ego, medimos nosso narcisismo na escola, no ambiente de trabalho, na rua, andando, na família. Só que hoje, ao contrário, o nosso narcisismo é refém de likes, às vezes, aos milhares de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Que fazem likes, dislikes e likes, mas completamente fora desse circuito. Né? Obviamente que isso traz suas consequências. Vira e mexe, me chamam para participar de alguma coisa e aparece algum influencer, está na moda, todo mundo agora quer virar influencer, né, tal. E, e aí eu percebi um troço ouvindo uma influencer certa vez, que é o seguinte, ela, digamos, tinha 60, 80 mil, sei lá, seguidores, e uma média nas roupas que ela postava, ela monetizava isso, quer dizer, no fundo é uma maneira de ganhar dinheiro ali, uma nova quase que profissão. Aí, às vezes, ela botava as roupas das boutiques, e de vez em quando ela botava, digamos assim, um vestido que ela gostou, tal, mas ela botou ali, e o vestido não teve tantos likes quanto os outros. Aí ela fala assim: ah, esse vestido não deu muito ibope, não vou usar mais vestidos nessa linha. Quem é refém de quem? Não é, nessa situação? Né? Quem é influenciado por quem? No fundo, é o influencer que foi influenciado pela necessidade de ter likes. Né? Então, as coisas são mais complicadas quando a gente pensa pelo âmbito dessa subversão. E, obviamente, essa dimensão da presença que piorou muito com os smartphones, porque antes medíamos nosso narcisismo no olhar do outro, pedíamos para alguém tirar uma foto, mas agora a medida de nosso narcisismo nós vamos encontrá-la no final do nosso braço, nas nossas mãos, porque nós mesmos com as selfies nós tiramos ou seja, nós capturamos o olhar do outro, nos apropriamos dele para criarmos a nossa imagem ideal. Não que seja feito isso sem as leis do outro, mas capturamos isso, né? O que nos deixa muito reféns. Sabemos que a coisa não funciona também. Na prática, a nossa vida é outra, não é a vida, né, das redes sociais. E isso traz problemas, por exemplo, quando a gente pensa que os pais acham genial essas crianças
6, 7 meses, 8 meses, já dão, né, um iPad, sei lá, um celular para elas brincarem. Mas isso é muito complicado, porque isso significa que essas crianças vão estar entrando num mundo tridimensional com apenas duas dimensões. A terceira dimensão será complementada apenas virtualmente. Susan Greenfield, que é uma neurologista que eu gosto bastante, inglesa, ela alerta para o fato de que talvez essas crianças devessem estar brincando de massinha para ter uma ideia de corporeidade e não achando que a corporeidade ela é apenas virtual, não é? E a gente sabe que esses jovens, eles vão, por exemplo, muito precocemente, eles vão ser exímios pornógrafos e masturbadores nas redes sociais, mas isso não os alivia de um impasse, de uma certa frustração sexual, de não conseguir dar conta de uma vida real sexual, porque eles não sabem o que fazer com a massinha que é o corpo do outro, né? Ou seja, eles ficam completamente plasmados nas fantasias. Isso faz, por exemplo, com que no Japão 40%, 42% de homens e mulheres até 29 anos são virgens e não querem ter relações sexuais, o que vai quebrar o Japão em 2050 pela falta de população. O grande problema no Japão de saúde pública agora é fazer os japoneses voltarem a gostar da coisa, e não apenas suas bonecas, seus fetiches, né? Como faziam antes. Né? Então, isso tudo nos mostra a dimensão de uma certa solidão desse mundo das redes. Uma universidade americana fez um trabalho muito interessante, ela monitorou o modo como os jovens usavam seus celulares por um período, e chegou a uma descoberta impactante. Ela descobriu que o tempo médio de permanência na mesma imagem no smartphone é 20 segundos. 20 segundos eu estou vendo uma imagem, eu mudo para outra, eu vou para o TikTok, vou para o Instagram, vou para Twitter, eles ficam rodando aquilo tudo, mas é 20 segundos. E 20 segundos é muito pouco tempo. Qual é a função da escuta, então? Sobretudo desses jovens, é reverter a ideia que o mundo passa cada vez mais de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ora, a psicanálise ela está aí para mostrar que 1000 palavras são muito mais importantes do que uma imagem. Não é? Tanto nas nossas vidas, aquelas imagens que ficaram ali, né, meio que congeladas no tempo, e a necessidade de passar por uma experiência de fala, né, de escuta, que, claro, inclui o tempo. Mas quando a temporalidade de observação do mundo é 20 segundos, é fácil entender também que há quase que uma atrofia do processo de falar desses jovens, sobretudo. Né? Tudo numa rapidez muito grande, tudo bem que seja assim, mas tem um momento que o bicho pega, tem um momento que aquilo ali dá ou uma angústia, ou um fracasso escolar, ou uma precipitação muito grande em mudança de sexo, por exemplo, porque hoje, digamos, o saber, sobretudo de determinados nichos, né? O grupo das anoréticas tem o ANA, que é um grupo bastante famoso, né? De reencorajamento delas mesmas anoréticas para as outras, para persistirem sendo anoréticas e dizendo assim, não, vamos dar truques para como vocês vão driblar o olhar dos pais, que vão ficar cobrando, nesse nível. E então os jovens, hoje eles não têm mais essa questão de ouvir alguém mais velho, eles vão tentar equacionar toda a questão desse sofrimento subjetivo deles ali, entre os colegas, naquela velocidade que a gente conhece. 20 segundos. É fácil entender, então, um pouquinho mais fácil. Por que eu já tive casos de jovens que mal romperam o namoro, já tentavam se matar, né? Num imediatismo muito grande. A escuta, então, a utilidade da escuta é reintroduzir também, não é só a interpretação, não é só a possibilidade de falar, a pulsão vocal,
mas é principalmente a reintrodução do tempo, da unidade temporal, que eu brinco que hoje em dia se criou uma fobia do tempo lento, né? Um verdadeiro pavor à lentificação do tempo. Um trabalho muito interessante mostrava que toda a quantidade de informações que um jovem, na Idade Média, até os 16 anos, na época medieval, tinha acumulado a vida inteira de informações novas, de integração de conhecimento, né, o que era a bagagem de conhecimento desses jovens, a vida inteira até os 16 anos, nossos jovens de 16 anos, com seus smartphones, acumulam a mesma quantidade de novas informações em um dia, em apenas um dia de uso das redes. Não é? Então, isso mostra que, se Baudrillard falava assim, de tanto ver, perdemos a capacidade de enxergar, mas de tanto ter notícias, de tanto ter informações, perdemos também a capacidade de julgar, de escolher. E, é claro, isso não se passa no ambiente de vestais impolutas, não é? Esse grupo, que é chamado, é uma gíria que se usa, que é o GAFAM, que é o Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, e agora ainda teria talvez o M de Meta, né, que entrou, que antes era Twitter. Eu digo sempre assim, quando o almoço é grátis, vocês são a sobremesa. Nós damos todos os nossas informações. Eles sabem tudo da vida da gente, né? Que nós mesmos damos. Que bacana está aqui no Instagram. A gente oferece tudo. Que legal está no Facebook. A gente dá tudo. E aí começa uma coisa que é muito, muito problemática, que é a vida vivida como uma playlist. Se você gostou dessa série, provavelmente você vai gostar dessa série. Se você gostou dessa música, provavelmente você vai gostar dessa música. Ou seja, o objetivo disso não é nos agradar. O que está por trás desses algoritmos é a descoberta, que é freudiana, por sinal, e que eles sabem bem disso no mundo capitalista, de que a única maneira de eu fidelizar alguém e instá-lo a querer consumir mais, 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 é na monotonia do objeto. Ou seja, eu preciso oferecer sempre mais do mesmo. Uma pessoa que, digamos, consome muito música sertaneja, o algoritmo só vai dar para ela novas músicas sertanejas. Né? Por quê? Porque ela vai consumir mais. O algoritmo diz assim, eu não vou oferecer música clássica, que ele não vai gostar, não é? Porque o que ele gosta é disso. Então, o que isso promove no mundo atual? Uma enorme fábrica de segregação, porque acaba que fica cada um no seu nicho na rede social, não é? Reduzindo a alteridade, a diferença, a discórdia mesmo, a ser algo a ser execrado, extirpado, e essa lógica de segregação, todos nós passamos por essa experiência. Eu desconfio que ninguém aqui que está me ouvindo não teve essa mesma experiência que eu tive nas eleições, as últimas eleições de 17 agora. Ninguém escapou de sair do grupo família, ou de ter alguém que saiu do grupo família, ou de uma briga dentro do grupo família. Não é isso? Ou seja, a impossibilidade de conversação. E, é claro, 20 segundos, eu repito, eu recebo, às vezes, de pessoas com doutorado, eu já recebi, e que me passam cada fake news, que eu tenho certeza que se essa pessoa tivesse passado um pouquinho mais de tempo, tivesse passado ali 40 segundos ou 1 minuto a mais, ela não teria repassado aquela fake news. Porque o dispositivo da fake news é um dispositivo muito lacaniano, que é o seguinte: o algoritmo vai direcionar para aquela pessoa, ou o algoritmo, ou alguém mesmo que manipula tudo isso, vai direcionar para aquela pessoa aquilo que lhe causa angústia. Vou dar um exemplo: mamadeira de piroca. Oh, mamadeira de que horror! E aquilo ali me dá um horror tão grande, uma angústia tão grande, mas eu estou só, eu e o meu smartphone. Então, o tratamento que eu vou dar a essa angústia é compartilhando imediatamente.
né? Eu vejo uma santa sendo chutada. Coisa horrível, ninguém quer saber se aquilo é fake, se não é fake. Mas aquilo ali, por quê? Porque tocou no ponto de angústia, que é o ponto, como diz Lacan em francês, je ne pense pas. A angústia é aquele ponto da nossa existência que não é ordenada, organizada pelo pensamento, não é coerente. Quem tem uma síndrome de pânico, não adianta tentar racionalizar aquilo, ela vai continuar ali, às vezes, presa no congestionamento ou no elevador com aquela, né, com aquela angústia, sem saber para onde ir. Que é diferente da fobia. A fobia a gente sabe para onde não ir. Por isso que eu digo que a fobia já é em si um tratamento da angústia, né? Um certo deslocamento para dentro de uma ordem de tempo e espaço. Enquanto essas síndromes do pânico, que são essas angústias cada vez mais presentes no mundo contemporâneo, elas são conectadas ao excesso do objeto. Lacan ele vai dizer uma coisa que é muito importante, é que a angústia é a falta da falta. E como hoje, nesse ambiente on demand, né, que tudo a gente pode pedir, a gente que escolhe nosso cardápio de música, de filmes, de séries, o que vai se esvai com isso? Se esvai exatamente a falta. É uma eterna presença, um eterno gozar da presença. Ora, mas a falta, há duas maneiras no mundo, digamos, há mais, mas assim, se fosse meio que dividir, há duas maneiras de lidar com a falta. Uma maneira é pelo desejo, que eu só posso desejar aquilo que eu não tenho, aquilo que me falta. Mas o outro modo de conexão com a falta é a frustração. Oh, meu Deus, eu não tenho isso, não tenho tal emprego, não tenho tal, sei lá, tudo. Então, frustração, talvez a tarefa do analista seja reordenar o sentido da experiência da falta, que deixe de ser, para a grande maioria, apenas digamos assim, a comprovação da frustração generalizada. E o analista é aquele que vai tentar mostrar que a falta pode remeter também ao desejo. Não é? Por isso que quando a Organização Mundial de Saúde ela diz que o mal-estar do século XXI é a depressão, eu tenho minhas dúvidas, porque para cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo, ou seja, ali onde eu insisto aqui, não estamos diante de uma epidemia de depressão, mas sim estamos diante de uma epidemia de mal-estar na civilização, uma epidemia de frustração, que essas redes nos levam a isso. E aquilo que eu digo, você pega o menino, coloca na sala de aula, mas assim, esse menino ele tem em casa 300 canais, 300 mesmo canais para assistir. Eles têm os iPhones, né, iPads, eles têm tudo ali fazendo parte do mundo deles, né? Hiperconectado. Aí pega o menino, bota ele na sala de aula, aí chega o professor e fala assim, olha, seu filho ele é hiperativo. E se esse menino rejeitar toda essa máquina de hiperconectividade, não suporta aquilo ali, ó, seu filho está no espectro autista. Isso é complicado. Ou seja, é um mundo que está hiperativo e autista ao mesmo tempo, né? E quem paga? Só que eles colocam como se o sintoma fosse desses jovens. E é claro que isso não é feito também ingenuamente, porque isso faz com que, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, 14 milhões de crianças estavam consumindo Ritalina, um derivado desses prescritos. Nos Estados Unidos, e já está acontecendo no Brasil, o maior número de mortes por overdose e por tentativa de suicídio com medicamentos, com drogas, ocorre por drogas lícitas prescritas pelos médicos. Não são como antes, que as overdoses e os suicídios eram feitos com drogas ilícitas. Não. Hoje em dia, nós medicalizamos a existência de tal maneira, né, que para tudo é necessário ter, então, uma droga que, claro, deixa feliz toda a indústria farmacêutica, não é? Ora, para fechar, então, um pouco, o que eu acho que é importante, retomando a questão da escuta.
Porque a escuta, ela tem essa função temporal de tirar o sujeito, os jovens principalmente, mas todo mundo, desse imediatismo. Então, quando alguém chega no nosso projeto falando que quer se matar ou não aguenta mais, a gente nunca se despede de alguém que está falando coisas assim, dizendo, tá bom, apareça. Óbvio que não. A gente tá bom, então amanhã eu vou te ligar novamente e você vai vir aqui depois de amanhã. Ou seja, é preciso dar um alargamento do tempo de compreender. É preciso, pela escuta, conseguir reintroduzir a dimensão temporal que a angústia subtraiu. Então, consegue-se, a partir daí, exatamente dar um adornamento, dar uma escansão temporal que, sim, salva vidas. O nosso programa, que já realizou 12 mil acolhimentos, mais ou menos, nos últimos 4 anos, uma média enorme, eu acho que é o mais eficiente programa de prevenção ao suicídio do Brasil. Eu sou muito convidado no Brasil para falar em vários locais. E com 12 mil acolhimentos, tivemos apenas um suicídio. Uma pessoa que realmente foi ao suicídio. E tivemos pessoas em situações extremamente graves. E é por isso que, para finalizar, eu vou dizer uma coisa que chega muito com a política de cotas lá na Universidade Federal. É difícil para quem está escutando os participantes do meu projeto, tanto que a condição para estar no projeto está fazendo a própria análise, né? Porque às vezes eles ouvem coisas duras demais, me narram coisas na reunião de equipe que a gente faz às quartas, assim, mas essa pessoa não tem onde morar, ela está dormindo escondida no campus da universidade, ela toma banho dia na faculdade, outro dia em outro, escondida, ela não tem o que comer direito, tanto que ela está se depauperando, e ela não tem nenhum apoio na vida, e ela está muito mal. E aquilo deixa também mal aquele que escuta. E aí eu digo sempre o seguinte: uma coisa é você estar super mal, num mundo que não lhe deu grandes coisas, sem sua bolsa para estudar, dormindo ao relento, que não tem onde estudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que passa por tudo isso, mas com alguém do outro lado da linha, alguém escutando. Porque essa pessoa que escuta, nesse caso, salva vidas. Por quê? Porque essa pessoa vai ser ao menos um que faz com que a existência dela tenha um direcionamento, ali onde tudo fracassou na vida daquela pessoa, né? Por isso que eu, eu sou um profissional, como todos, né? Talvez, mas eu sou um profissional da escuta, da minha orelha. Esse é o meu instrumento principal. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É bem por aí.